Boa tarde, meus caros residentes. Hoje nós vamos abordar a unidade número 3, onde nós vamos falar então sobre eutrofização. Qual é a definição de eutrofização? É um fenômeno no qual o ecossistema se torna cada vez mais produtivo pelo enriquecimento de nutrientes. Quais nutrientes? O nitrogênio e o fósforo, que vai estimular e fazer com que haja um crescimento excessivo de plantas, de algas e cianobactérias naquele corpo d'água. Nós temos aqui um exemplo de dois corpos eutrofizados. São dois corpos da água de águas que não correm. Então, a eutrofização ela vai acontecer de maneira muito mais frequente em um lago ou em uma represa. É muito difícil a gente encontrar a eutrofização acontecendo em um rio, a não ser que seja uma curva de rio ou um rio represado, onde as águas ficaram paradas. Olha aqui, a gente vê isso em todos os lugares, né? Um lago onde a superfície da sua água está verde, aquele outro lago ali à direita de vocês, é um lago cheio de plantas, muitas vezes muita água-pé em sua superfície. O que acontece com esses lagos ou com essas represas? Está tendo um aporte excessivo de nitrogênio e fósforo nesses corpos d'água. Então, se essas plantas não cresciam pela falta de nutrientes, o nutriente era o que limitava o crescimento delas. A partir do momento que eles estão presentes em excesso, eu tenho um excesso de plantas crescendo naquele ambiente. Nossa, mas não é bom que tenha planta no corpo d'água? É, mas não desse jeito aqui. Por que nós temos a eutrofização? Quais são as causas da eutrofização? As causas da eutrofização é o lançamento de efluentes que não foram devidamente tratados, ricos em nitrogênio e fósforo, e é também a descarga de águas pluviais rica em nitrogênio e fósforo, provenientes de áreas agrícolas ou áreas onde temos criação intensiva de animais. Por que o crescimento dessas plantas não é interessante? Nós temos aqui então o esquema que mostra os processos de eutrofização de um lago. Nós temos nessa primeira imagem um lago oligotrófico, que é um lago que está em equilíbrio com relação às quantidades de nutrientes que estão presentes ali nele. Então eu tenho baixos níveis de nutriente, eu tenho nutriente em quantidades suficientes para as plantas ali crescerem sem que seja em excesso. As plantas se fixam no fundo do lago, conseguem servir de alimentação para os seres que estão ali vivendo. Vejam que a luz do sol pode atravessar a água desse lago e com isso as plantas também fazem a fotossíntese e fornecem oxigênio para essas águas e para os seres aeróbios que ali vivem. Nessa segunda imagem, nós temos a entrada de nutrientes numa quantidade maior do que esse ecossistema poderia absorver. O que nós encontramos aqui então? Se o que antes limitava o crescimento do fitoplâncton era a concentração de nitrogênio e fósforo, agora essa limitação não existe mais. E esse fitoplâncton começa então a crescer em excesso e se situar na superfície desse lago. Com isso, nós temos uma barreira à transmissão de radiação UV. Sem radiação UV, as plantas aderidas de fundo, elas morrem por não poderem fazer a fotossíntese. E aqui nós temos então dois problemas acontecendo. As plantas de fundo que não conseguem fazer fotossíntese, então elas não geram oxigênio, por isso vai faltar oxigênio nesse meio, e elas passam a ser também matéria orgânica disponível para os seres aeróbios decompositores poderem se alimentar. E aí a gente começa a ter esse processo piorado. Eu já não tenho oxigênio sendo produzido e eu tenho oxigênio sendo consumido em excesso, aquele oxigênio que sobrou sendo consumido em excesso pelas bactérias decompositoras, até que eu chegue num ponto que eu não tenho mais oxigênio nesse corpo d'água. E nós temos então essa terceira situação, que é um lago totalmente eutrofizado, onde eu não tenho vida aeróbia dentro desse lago, no fundo desse lago. Eu só encontro aquela camadinha superficial, mas no resto desse lago eu não tenho nada. Como nós podemos controlar a eutrofização? Nós temos medidas preventivas,
onde nós vamos fazer atuação em toda a bacia hidrográfica. Isso significa planejar o uso e ocupação dessa bacia. Então, como que nós fazemos esse controle? A gente controla os esgotos e controla a drenagem pluvial. Tudo o que nós não queremos é que haja aporte de nitrogênio e fósforo nesses corpos d'água. Como é que nós controlamos o esgoto? Nós podemos tratar os esgotos a nível terciário. O que significa isso? Tratar os esgotos no nível onde eu consiga remover o nitrogênio e fósforo. Quando eu conseguir remover o nitrogênio e fósforo, então eu posso lançar esses esgotos na minha bacia, que eu não vou ter problema nenhum de eutrofização. Eu posso também tratar os meus esgotos por processos convencionais, onde eu não consigo remover nitrogênio e fósforo, mas aí eu não posso lançar esses esgotos a montante da minha bacia. Eu preciso lançar a jusante, e aí eu não vou ter mais problema de crescimento excessivo de plantas nas minhas represas e nos meus lagos. A bacia seguinte que vai ter que se preocupar com isso. Eu posso exportar os esgotos, então eu não consegui tratar os meus esgotos, eu só tratei com tratamentos convencionais, mas eu não vou lançar esses esgotos na minha bacia. Eu posso lançar numa outra bacia que de repente não tenha represa ou não tenha lagos, que tenha condições de receber esses esgotos que eu estou exportando. E eu posso trabalhar com infiltração dos esgotos no solo, desde que seja feito um estudo que mostre que aquele solo comporta aqueles esgotos, que o lençol freático está numa profundidade adequada para receber esses esgotos depois que ele permear e se infiltrar pelo solo. Essa aqui também é uma das alternativas. O controle da drenagem pluvial. Nós fazemos a destinação correta de toda a água de chuva daquela bacia. Então, para isso, a gente controla o uso e a ocupação do solo da bacia. Eu não posso controlar a chuva, mas eu posso fazer com que ela chegue com menor intensidade, com que as águas de escoamento cheguem com menor intensidade na minha bacia. O interessante é eu planejar o uso e ocupação desse solo de maneira que eu tenha pontos de infiltração. Então a gente começa a perceber em alguns municípios, por exemplo, onde quando a gente vai construir uma residência, eu tenho que manter uma área mínima sem um pavimento para que a chuva, quando caia, possa se infiltrar no solo, para que ela não vá toda para a rua com aquela descarga elevada e forme enxurradas e enchentes que carregam os nutrientes para o corpo d'água. Outra preocupação que nós temos quando a gente fala de controle de drenagem pluvial é a construção de faixa verde ao longo de represas e tributários. Por que construir essa faixa verde? Porque quando nós temos plantas de grande porte nessa faixa verde, a água da chuva que vem correndo, que vem escoando, ela é barrada por essas plantas. E nessa barreira, a velocidade de escoamento diminui e essa água se infiltra no solo. Ela não corre arrastando todos os nutrientes para um rio, para um corpo d'água, para uma represa. Por isso a importância de nós mantermos as faixas verdes ao longo da represa e de todos os tributários dessa represa. A gente está falando aqui de controle de toda a bacia hidrográfica, não é só de uma represa. E nós também podemos construir barragens de proteção. As barragens de proteção elas são construídas justamente para a gente evitar a chegada de enxurradas numa represa. Nessas enxurradas nós levamos nitrogênio, levamos fósforo e levamos solo. Quando a gente leva solo, a gente começa a ter problema de assoreamento nas represas. E com assoreamento, eu favoreço o crescimento de planta dentro dessas represas, eu diminuo a profundidade dessas represas e desses lagos, eu diminuo o volume de água que tem ali e eu favoreço condições para enchente e para eutrofização. Então, a construção de barragem, ela tem a mesma intenção do que da construção da faixa verde ao longo da represa, ou seja, é barrar as enxurradas e permitir com que essa água se infiltre no solo junto com os nutrientes.
não conseguimos fazer as medidas preventivas, ou nós instalamos ali medidas preventivas, mas nós temos problemas a resolver. Então, nós vamos utilizar medidas corretivas. E nesse caso, nós vamos atuar diretamente no lago ou na represa para corrigir uma situação de eutrofização que já foi instalada, que já está estabelecido ali. Então, as medidas corretivas nós dividimos em 3 classes. Nós temos os processos mecânicos, temos os processos químicos e temos os processos biológicos. Exemplos de processos mecânicos que nós vamos encontrar, de uma maneira geral, todos eles aqui têm por objetivo colocar mais oxigênio naquele corpo da água e evitar com que haja o crescimento de mais plantas. Então veja, a aeração da camada profunda de um lago ou de uma represa, retirada das águas profundas, adução de água de melhor qualidade, o que eu pretendo com essas 3 medidas mecânicas aqui? Eu pretendo remover aquela camada que está cheia de matéria orgânica, que está com pouco oxigênio, e colocar em seu lugar uma água limpa, com poucos nutrientes e elevada concentração de oxigênio. Então, quando eu aero a camada profunda, eu estou colocando oxigênio. Quando eu removo as águas profundas, eu removo matéria orgânica, removo nutrientes, e eu preciso necessariamente colocar água de boa qualidade ali, sem os nutrientes, para evitar o crescimento de algas e plantas. A remoção e cobertura do sedimento do nosso lago ou da nossa represa, ele visa impedir que os nutrientes que estejam lá sedimentados sejam reaproveitados para desenvolvimento de plantas e fitoplâncton e crescimento de macrófitas. Então nós vamos remover aqui os nutrientes que estão disponíveis lá no fundo. A cobertura do sedimento é a mesma coisa, é indisponibilizar esse acesso a esses nutrientes que estão no fundo para que não haja o crescimento de plantas, porque esses nutrientes eles sedimentam. E quando nós temos um processo de inversão térmica, então a gente está aqui nos dias quentes, de repente chega uma frente fria que esfria aquela água rapidamente. A água da superfície que esfria muito rápido, ela vai para o fundo. E aquela água do fundo que estava numa temperatura maior, ela vem para a superfície. Nesse movimento, essa água que veio para a superfície levou com ela todos os nutrientes que estavam sedimentados no fundo desse lago e dessa represa. E aí, disponibilizando esse nitrogênio e esse fósforo, nós teremos o crescimento excessivo de algas e plantas nesse ambiente. Remoção de macrófitas aquáticas. Nesse caso, a gente tem lá um lago que é muito utilizado para turismo, para pesca, para andar de barco, de pedalinho. E o crescimento excessivo de aguapés e plantas impede que isso seja feito. Então nós vamos remover mecanicamente essas macrófitas aquáticas com o uso de peneiras, de ancinhos e outros instrumentos mecânicos. Remoção da biomassa planctônica, então é aquela biomassa pequenininha que fica suspensa ali no nosso corpo d'água, com peneiras de malha muito fina para possibilitar a retenção dessa biomassa. E o sombreamento de lagos também funciona muito bem. Por quê? Se as plantas crescem mais onde tiver mais sol, justamente porque ela pode fazer a fotossíntese, se eu conseguir sombrear esse lago, eu consigo diminuir a velocidade de crescimento dessas plantas, porque elas vão fazer fotossíntese numa taxa inferior. Então, o sombreamento vai funcionar bem, mas vamos lembrar que o sombreamento vai funcionar bem para um lago pequeno. Numa represa muito grande, eu posso sombrear quanto quiser, eu só consigo sombrear a borda, não consigo sombrear toda a represa. Então, sempre que a gente fala de medidas para tentar corrigir um processo de eutrofização instalado, a verdade é que o melhor é evitar. Então, eu tenho que corrigir, mas evitar que o problema volte também. Então, esses são os exemplos de processos mecânicos. Nós temos também exemplos de processos químicos. E aqui, nós temos 4 processos que são bastante utilizados. Um deles é a precipitação química do fósforo. Eu adiciono, então, ali um produto químico que vai ajudar na precipitação desse fósforo, um agente coagulante, um cloreto férrico, um sulfato de alumínio, ou outro agente coagulante qualquer,
para esse fósforo ficar no fundo do lago. Só uma medida química não funciona, porque se em algum momento eu tiver ali um processo de inversão térmica, onde esse fósforo se ressuspense, eu posso voltar, vir a ter esse processo de eutrofização. Então, eu posso precipitar o fósforo e junto com ele usar um processo mecânico de remoção de sedimento de fundo, por exemplo. Outro processo que a gente utiliza é a oxidação do sedimento com nitrato, porque o nitrato é fonte de oxigênio. Então, se eu oxido meu sedimento com nitrato, eu evito o fato de quando esse sedimento rico em fósforo seja ressuspenso no processo de inversão térmica, que ele se oxide e venha a consumir o oxigênio que estava dissolvido naquelas águas superiores. Um outro processo químico que nós utilizamos é a aplicação de herbicida e a aplicação de cal, justamente para matar essas plantas que estão ali e facilitar a sua decomposição. E eu preciso depois remover essas plantas que foram mortas para não ter um excesso de matéria orgânica presente ali naquele lago. Com relação a processos biológicos, os dois mais utilizados é a utilização de peixes que se alimentam de plantas e a utilização de cianófagos que vão matar as plantas que estão ali. Então, nós temos que tomar cuidado aqui. Por quê? Se eu coloco peixes que se alimentam de plantas, eu tenho que ter o cuidado depois de remover esse peixe, para que ele não fique ali sem concorrentes, sem predadores. Porque se ele não tiver predadores, ele vai crescer uma quantidade muito elevada e ele vai dominar aquele espaço, não permitindo com que outras espécies se proliferem, se procriem ali também. Então, sempre que eu trabalho com processos biológicos, eu tenho que tomar cuidado com esse balanço ecológico para que não haja predomínio de espécies. E quando eu utilizo cianófagos, que são vírus que vão degradar as cianobactérias, eu utilizo os vírus e eu preciso ter um jeito depois de remover tudo isso daquele corpo d'água. Bom, a utilização das medidas preventivas são as que exigem os maiores investimentos, porém, são as que vão durar mais tempo. A gente vai cuidar de toda a ocupação daquela bacia, então eu vou ter a garantia de ter água de perfeita qualidade, ou com qualidade suficiente para que seja abastecida a população, sem perigo de ter toxinas produzidas por algas, por exemplo, sem perigo de eu ter uma água que eu tenha que gastar muito para tratar essa água para todo mundo poder consumir. E eu, quando não tenho as medidas preventivas, eu vou utilizar as medidas corretivas só depois que o problema já estiver estabelecido. Então, se eu não tiver as medidas preventivas sendo colocadas em funcionamento junto com as corretivas, a vida inteira eu vou estar corrigindo um problema que nunca vai ser solucionado. A bibliografia que eu recomendo para esse tema é do Marcus von Sperling. É um texto muito gostoso de ler. Eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir assimilar bem. Qualquer dúvida, nós temos os nossos tutores para tirar, que estão à disposição de vocês. Meus alunos, muito obrigada pela aula de hoje e até a nossa próxima aula.